Olá pessoal, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Nurex Brasil. Nos vídeos anteriores eu mostrei como você poderia usar o Wi-Fi no ESP32 rodando Nurex, como você poderia usar o I2C, entre vários outros recursos que o ESP32 tem. Hoje a gente vai ver como usar o SPI. O SPI é um barramento serial com mais alta velocidade, se você compara com o I2C. Então ele é muito usado para controlar alguns LCDs mais simples, LCDs coloridos, inclusive, também para ler sensores. E para demonstrar isso a gente vai usar exatamente um sensor que é bem interessante, é um sensor de temperatura para aquelas ponteiras termoacopláveis, aquelas pontas de prova do tipo K, que você pode usar, por exemplo, para ler a temperatura de um forno que vai passar, sei lá, de 500 graus Celsius, Então, esse tipo de sensor pode ser muito útil para determinada aplicação que você for usar. Então, sem mais delongas, a gente vai entrar aqui dentro do terminal do Linux, entra dentro daquele ambiente que você já conhece, o Nurex Space Nurex. Vamos executar aquele comando make dist clean para limpar a compilação anterior. Ok, está terminando ali. A gente já vai dar um Ctrl L para limpar a tela. Bom, antes de entrar na configuração em si, eu vou mostrar onde fica a inicialização do MAX6675 para a placa que a gente está usando para o ESP32 Dev Kit. Então, olha, a gente vai entrar aqui dentro de boards, extensa, ESP32. Aqui dentro tem um diretório chamado common. Esse common fica os drivers genéricos para sensores, são drivers que são compartilhados entre várias placas, placas ESP32. Então, se por exemplo, se eu tenho um sensor MAX6675 aqui dentro de common, significa que na minha placa, se ela for baseada no ESP32, eu posso simplesmente chamar essa função, que é a que eu vou mostrar agora, para inicializar o MAX6675. Então, olha, tá lá MAX6675. Aqui dentro, olha, você tem uma função chamada board MAX6675 initialize. Ela recebe dois parâmetros, o device number e o bus number. O device number ele é usado para formar o nome do dispositivo. Então, olha, a gente vai criar lá o /dev temp 0, por exemplo, se eu passar 0. Se eu tiver mais de um sensor, eu vou passar temp 1, temp 2 e por aí vai. O bus number é o número do barramento SPI. Então, olha, eu passo ele aqui, quando eu chamo a inicialização do SPI bus, eu passo qual barramento SPI eu quero inicializar. Para o ESP32 a gente tem duas opções, ou é o SPI 2 ou é o SPI 3. A gente não pode usar o SPI 1 porque ele é usado pelo SPI Flash, ele é usado para a memória flash externa que está no módulo, então a gente não usa ele. Bom, em seguida, depois que ele formou o nome, a string lá /dev temp 0, ele vai chamar a função do driver em si, do MAX6675 register. Aí ele vai passar o endereço onde o arquivo vai ser criado, então ele vai passar aqui o /dev temp 0 e aquele dispositivo SPI do periférico que foi inicializado, ou seja, aqui eu estou passando já a estrutura, aquele SPI devs lá que foi inicializada pelo SPI bus initialize. Então, aqui eu acho que é tranquilo. Agora a gente tem também, lá na nossa placa em si, na Dev Kit, se você entrar aqui dentro de Source ESP32 Bring Up, você vai ver que ele chama exatamente essa função que eu acabei de mostrar, olha, o board MAX6675 initialize. E ele passa 0 para criar o nosso /dev temp 0 e ele passa o barramento 2. Então, ele vai usar aqui o SPI 2. E é isso que a gente vai fazer agora, a gente vai configurar para usar o MAX6675 com o SPI 2. Só um outro detalhe, se você quiser ver onde está o MAX6675, o driver em si, está dentro aqui, driver sensors
max 6675. Então, essa aqui é a função que é chamada. Ela basicamente faz a inicialização do sensor, né, no SPI e registra aquele dispositivo lá, registra aquele arquivo, né, o /dev temp0. Ok, então agora a gente já pode dar o make. Antes de dar o make, eu vou mostrar aqui, ó, você pode usar esse source tools configure underline completation.bash. Então, olha, ele autocompleta pra gente. Depois que eu digitar aqui, ó, configure, se eu digitar ES da tab, ele já completa, olha, ESP32 devkit-c, que é o nome da placa. Então, o que eu ia mostrar é o seguinte, a gente já tem um exemplo aqui, olha, para o max 6675, né? Então, se você rodar esse exemplo, ele já vai fazer tudo para você, já vai configurar a sua placa para usar o max 6675. Só que a gente não quer isso, a gente vai usar aquele exemplo básico, né, o NSH, para a gente mesmo configurar do zero. Ao invés de comprar o bolo pronto, a gente vai mostrar a receita aqui para você configurar a sua placa para usar esse sensor. Então, rodei o comando para escolher a placa, então agora a gente já pode dar o make menu config e a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai marcar lá aquele SPI2. Para fazer isso, você vai entrar aqui, ó, System Type, ESP32 Peripheral Selection, vai marcar aqui, olha, SPI2. Muito simples, né? Então, saiu. Aqui você pode ir em SPI Configuration e aqui você vê quais são os pinos, né, que são usados para cada uma das funções do ESP32 SPI2. Então, o Chip Select é o 15, o S-Clock, né, é o 14, o MOSI é o 13, o MISO é o 12. Esse sensor em específico, o MAX 6675, a gente não usa o MOSI, que é o Master Output Slave Input. Por quê? Você não grava nada nesse sensor, ele é um sensor que você só lê dele, né? Então, a gente só tem o Slave Output. Então, a gente só vai usar o pino, basicamente seria o pino 12, né? Ok, agora a gente pode sair daqui e vamos aqui, ó, em Device Drivers. Em Device Drivers, você vê que o SPI Driver Support já está ativado. Perfeito. Se não tivesse, a gente teria que vir aqui e marcar ele. E aqui dentro a gente tem outras opções, mas o mais importante pode manter desse jeito, né, o SPI Exchange. Na verdade, esse sensor ele funcionaria até sem o Exchange também. Porque o Exchange você grava e lê, né, digamos assim, faz uma troca ao mesmo tempo. Outro recurso interessante, que é usado principalmente para LCDs, é esse aqui, ó, é o SPI Command Data. Se você conhece, né, ou você já viu alguns LCDs SPIs, alguns deles têm um pino DC, que é o Data Command, ou Command Data. Aí você vai marcar essa opção aqui, que ele ativaria, né, como fosse a opção para você ter um quinto pino, digamos assim, de SPI, que é usado para fazer um controle do que aquele dado ali significa, né? Então, aqui a gente não precisa mexer em mais nada. Agora a gente pode descer e vamos até o Sensors. Vamos marcar aqui Sensors. Vamos entrar nele e descer até o Max 6675. É esse aqui, olha. Só vem aqui, marca ele e mais nada. A gente pode sair novamente. Bom, a gente já tem o SPI e já tem o sensor marcado. Agora a gente precisa marcar a aplicação, né? Uma aplicação para ler do sensor. Então a gente vai vir aqui, ó, em Application Configuration, Example. Se você olhar, a gente não tem aqui, ó, um Max 6675, mas a gente tem um Max 31855, que é basicamente uma evolução, né, do Max 6675. Ele funciona com o Max 6675. Então, para facilitar, a gente pode vir aqui, ó, mudar o nome dele também, o nome da aplicação, né, para ficar mais intuitiva, Max 6675. Ok, agora sim, não tem mais nada. A gente pode sair e salvar. Para compilar e já gravar, a gente vai usar aquele comando, o make flash, né? Deixa eu dar um Ctrl R, make flash.
Eu acrescentei aqui o "-j8" para ele usar mais núcleos, né, e compilar bem mais rápido. Você vai ver que em, sei lá, em menos de 8 segundos ele já terminou de compilar e já gravou. Bom, agora eu vou mostrar como a gente vai ligar o MAX6675 na placa ESP32 DevKit. Então vamos lá, pessoal, para a ligação. A gente tem aqui o sensor com, ele tem 5 pinos que a gente precisa ligar: GND, VCC, o Data Out, que seria o nosso MISO, o CS, que é o Chip Select, e o Clock. Então, vamos começar pelo GND. Você vai ligar o GND no pino GND, né, da sua plaquinha. Você vai ligar o VCC no 5 volts mesmo. Aqui você tem agora o Chip Select, esse aqui. Você vai ligar ele no pino 15. Pino 15 aqui. Depois a gente tem esse laranja, que é o Data Out, que seria o nosso MISO lá, né? Então, você lembra que o MISO era o pino 12? Então a gente vai ligar aqui, ó, pino 12. E finalmente a gente tem o Clock, que seria o pino 14. Prontinho, ligamos aqui no 14, já está terminado, olha. Agora a gente já pode finalmente ligar a placa novamente, né? Ligar a alimentação dela. Ela acendeu e agora vamos para a demonstração da aplicação. Bom, pessoal, já ligamos, né, o MAX6675 na ESP32 DevKit. Então agora a gente já pode rodar aqui o Minicom. Aparentemente não aconteceu nada, né? Mas se eu der o Enter, o NSH está aqui. Ou se eu vier aqui reiniciar a placa, está lá também, ó, apareceu o NuxShell. Se eu digitar interrogação, a gente vai ver que apareceu lá o MAX6675, né? Então vamos olhar se ele também criou o bardev temp 0. Ó, ls/dev. Perfeito, olha, tá lá o temp 0. Então, vamos agora rodar o MAX6675, né, a aplicação, e vamos ver o que acontece. Olha lá, leu a temperatura de 24. Se eu colocar o dedo, né, no sensor e segurar, ele começa a aumentar, olha, 25. Então, bom, 26. Eu poderia, por exemplo, pegar esse sensor ali, ligar no ferro de solda ou ligar em outro lugar para ver temperaturas mais altas, né? Então, eu vou deixar isso como uma brincadeira, como exercício para vocês fazerem. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, por favor, coloque lá embaixo, né, nos comentários. Se você também não é inscrito no canal, se inscreva, né, comente com seus amigos. Ative o sininho para receber notificações quando a gente postar também novos vídeos, tá ok? Muito obrigado, vejo você no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!